Sustentabilidade. Essa palavra está por toda parte, não é mesmo? Mas o que ela significa de verdade para o direito brasileiro? E claro, o mais importante, como é que isso costuma aparecer nas provas? Bom, hoje a gente vai fazer exatamente essa análise. Traçar a jornada da sustentabilidade, desde uma ideia global até virar artigo na nossa Constituição, focando naqueles pontos que as bancas de concurso simplesmente adoram cobrar. Então, nosso roteiro é o seguinte: a gente começa com a definição, que é a base de tudo. Depois, faz uma viagem rápida pela história para ver de onde essa ideia veio. Na sequência, vamos entender como ela virou um plano de ação mundial e como o Brasil trouxe isso para a nossa lei. E para fechar com chave de ouro, vamos ver um caso real, uma batalha nos tribunais que coloca tudo isso à prova. Tudo pronto? Então vamos lá. Vamos começar direto pelo ponto nevrálgico, o coração do tema. O relatório Brundtland, de 1987. Se tem uma única coisa que precisa ficar gravada na mente, é a definição que saiu dali. Entender bem essa frase é o que vai destravar todo o resto. Então, foco total nela. Olha, parece simples, mas essa frase foi uma verdadeira revolução. Foi a primeira vez que se conectou oficialmente duas ideias que viviam em pé de guerra. De um lado, a necessidade de desenvolvimento, um grito dos países mais pobres. Do outro, a proteção ambiental, uma preocupação que crescia nos países mais ricos. A grande sacada do relatório foi dizer: pessoal, uma coisa não existe sem a outra. Elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. E aqui já vai a primeira armadilha clássica de prova. É muito comum tentarem confundir as datas. Misturam o ano do relatório Brundtland, que é o da definição, com o da Conferência de Estocolmo. Então, para não cair nessa, o essencial é a definição oficial, o marco zero do conceito, é de 1987. É só guardar esse número. Ok, com a definição bem clara na cabeça, vamos dar um passo para trás. Essa ideia não surgiu do nada em 1987, né? Ela foi sendo construída aos poucos ao longo de séculos. Foi uma evolução que começou com regras bem antigas e chegou a alarmes científicos que abalaram o mundo. Vamos ver os marcos dessa jornada. Essa linha do tempo mostra bem a evolução do pensamento. Começou com uma visão de gestão de recursos, lá no século XVIII, pensando em como manter as florestas de pé. Mas a coisa foi se transformando. Com obras como Primavera Silenciosa e relatórios como Limites do Crescimento, a preocupação ambiental deixou de ser só econômica para virar um alerta global e, finalmente, uma agenda política e social urgentíssima para todo o planeta. Mas, claro, só ter uma definição poderosa no papel não ia resolver o problema, certo? O mundo precisava de um plano de ação concreto. E esse plano foi sendo costurado em uma série de conferências globais históricas, onde os países sentaram para transformar a ideia em compromissos reais. Em matéria de prova, o crucial aqui é conseguir ligar cada conferência à sua principal entrega. É um quebra-cabeça. Pensa assim, Estocolmo criou a instituição, o órgão da ONU. A Rio 92 criou o plano, a famosa Agenda 21. É uma associação direta. E fiquem de olho em outra pegadinha muito comum. A banca pega o princípio central da Rio 92 e vira ele de cabeça para baixo. A afirmação falsa é que meio ambiente e desenvolvimento são coisas separadas. E é justamente o contrário. A grande mensagem da Rio 92 é que a proteção ambiental não é um freio para o desenvolvimento, mas sim uma parte inseparável dele. Agora, vamos trazer essa conversa toda aqui para casa. Como é que esse movimento global aterrissou no Brasil? A resposta, gente, está na nossa Constituição de 1988, que foi tão à frente do seu tempo nesse tema que acabou ganhando o apelido de Constituição Verde. A nossa Constituição foi muito inteligente. Ela atacou o problema por duas frentes, como se fossem dois pilares de sustentação. Primeiro, lá no artigo 170, ela disse que a economia tem que jogar segundo as regras do meio ambiente. E depois, no artigo 225, ela foi além, transformou o meio ambiente equilibrado em um direito fundamental de todo mundo. É uma blindagem dupla, bem amarrada. E as provas adoram pedir a classificação desse direito. A resposta correta é direito de terceira dimensão ou de solidariedade. Mas por quê? Simples. Porque ele não é de uma pessoa só, como os direitos de primeira dimensão, nem de um grupo social específico, como os de segunda. Ele pertence a todo mundo, de forma difusa, inclusive às gerações que nem nasceram ainda. É um direito que atravessa o tempo. Muita atenção a este detalhe sobre a responsabilidade, porque é um ponto que gera muita confusão. A pegadinha é dizer que o dever de proteger o meio ambiente é só do governo. Não é.
A Constituição é explícita. O dever é do poder público e da coletividade, ou seja, é de todo mundo. Muito bem. Agora que vimos toda a teoria, que tal ver como esses princípios tão importantes se comportam num conflito real, tenso, que foi parar nos tribunais? Uma briga que envolve cultura, esporte e bem-estar animal. E aqui a coisa fica interessante porque é a teoria encontrando a prática de um jeito explosivo. Primeiro, em 2016, o STF proíbe a vaquejada no Ceará, dizendo que era cruel com os animais. Aí, o Congresso reage e, em 2017, aprova uma emenda à Constituição para proteger a prática. Mas a história não acaba por aí. Agora, a própria emenda está sendo questionada no STF. É um verdadeiro cabo de guerra entre os poderes, e o placar final ainda está em aberto. E aqui está o detalhe técnico que pode decidir uma questão de prova. A palavra-chave na lei é e, não ou, e isso muda tudo. Significa que as condições para uma prática com animais ser considerada legal são cumulativas. Não basta cumprir uma aqui e outra ali. É um pacote fechado, tem que atender a todas elas juntas. E pode ter certeza, as bancas adoram trocar esse e por um ou, só para testar a atenção.